tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Você que está assistindo esse vídeo, eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. No nosso encontro de hoje, eu quero falar um pouco mais sobre o assunto tribulação ou grande tribulação. Alguns instantes atrás eu participei de um programa de debate bíblico na Vida FM. Eu estive debatendo acerca deste assunto. Eu gostaria de apenas deixar algumas coisas bem claras aqui, ressaltar alguns pontos que não foi possível ressaltar durante a programação. Então esse vídeo aqui é um vídeo praticamente para continuar aquilo que eu já estava falando alguns instantes atrás. Se você não pôde assistir o programa de debates na Vida FM, não pôde ouvir ou assistir, não se preocupe, porque eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês aqui no meu canal no YouTube e você vai poder assistir e tirar as suas dúvidas. Acerca deste assunto, por que existe tanta divergência ao se tratar da grande tribulação? Ou na verdade, o que se trata da grande tribulação? A Bíblia ela vai dizer que a história ela terá um momento, um ápice, ela terá um momento de colapso, colocamos assim. Um momento onde haverá o que nós podemos chamar de um divisor de águas. Jesus Cristo falou acerca da sua segunda vinda. Os apóstolos também falaram acerca disso. O apóstolo Paulo falou, João fez um grande relato em Apocalipse, nós temos Pedro tratando sobre este assunto e muitos outros textos bíblicos que vão falar acerca disso. O que seria a segunda vinda de Cristo? Nós entendemos biblicamente que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Esse arrebatar a igreja, esse rapto, vai acontecer num abrir e fechar de olhos, como um ladrão que vem e age de forma muito rápida e de forma objetiva, buscando apenas aquilo que ele quer. Assim será a volta de Cristo. Nós temos diversos textos que eu vou apresentar aqui para vocês que falam acerca disso. Talvez o mais tradicional seja Mateus capítulo 24 e a continuação, que vai até o capítulo 25, falando acerca deste assunto. Bom, para falar desse período, é necessário entender que depois do arrebatamento, o que ocorre? Ocorre o período da tribulação. Quem é pré-tribulacionista acredita o quê? Que a igreja será arrebatada antes do período da tribulação. E esse período da tribulação, ele é entendido em duas etapas, sendo a primeira chamada tribulação e a segunda etapa sendo chamada de grande tribulação. Assim acreditam os pré-tribulacionistas. A minha participação no programa de hoje foi justamente para defender a minha ideia, porque eu acredito, eu e muitos outros acreditam, eu e talvez 40% dos cristãos acreditam que a igreja não passará pelo arrebatamento. Bom, teve uma enquete que nós colocamos no Instagram e mais de 50% realmente acredita que nós não passaremos. Deus me livre passar por esse período da grande tribulação. Mateus 24 vai dizer que vai ser um período como nunca houve antes, duro, terrível. Alguns historiadores, entre eles o grande rabino Flávio Joséfo, vai dizer que aquilo que Jesus falava, aquele grande sermão, se tratava da destruição de Jerusalém. Porém, muitos outros acreditam que Jesus fala dessa grande tribulação como período depois que a igreja for arrebatada. Então, como na Bíblia não existe um texto claro que vai trazer uma ordem cronológica dos fatos, nós temos diversas opiniões. Três são principais. Quais são elas? Pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mesotribulacionista, ou seja, a igreja ela passa os 3,5 anos na tribulação e no meio, na metade, ela é arrebatada. E tem os pós-tribulacionistas. O bispo que eu estive dialogando hoje no programa de rádio, um excelente diálogo, ele é pós-tribulacionista. Para ele, a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu acredito totalmente diferente disso, tá certo? Então,
o pós-tribulacionista acredita o quê? Que a igreja passa. E um dos argumentos que o bispo colocou foi que isso sempre foi acreditado assim. E que de 1870 para cá, que se começou a pensar na hipótese do pré-tribulacionismo. Uma coisa que deve ficar muito claro, vou dar um exemplo apenas. Sacerdócio de mulher. Hoje em dia é muito comum você encontrar sacerdócio feminino na igreja cristã. Igreja cristã protestante, muito comum, muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, né? Algumas igrejas tradicionais, algumas. Agora as igrejas mais históricas, algumas outras, elas não têm ainda o sacerdócio feminino. Mas nunca se teve. Se você for estudar a história da igreja do Brasil, quando que começou o sacerdócio feminino dentro das terras brasileiras? Não é algo que aconteceu desde o início. Faz poucos anos, algumas décadas. Então, a forma de compreender o pré-tribulacionismo é uma forma que vai indicar aquilo que está escrito na segunda carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, quando ele coloca que Deus livrou Noé do dilúvio, que Deus livrou Ló da destruição de Sodoma. Nós temos também a compreensão de Raabe, que não passa pela destruição de Jericó, mas Deus livra ela. Alguns vão dizer, não, mas livrou durante a dificuldade. Mas nós temos outros textos que vão mostrar que Deus não fez os seus para sua ira. Nós temos, por exemplo, eu separei alguns textos aqui que são os mais conhecidos. A segunda carta de Paulo, ou melhor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. O que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15? Aqui vai dar uma ideia do que a Bíblia, importante trazer um diálogo como esse, trazer a luz da Bíblia, para que nós não fiquemos com dúvidas. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, olha o que diz o versículo 51. Esse texto eu falei no rádio. Olha o que diz. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Daí vem assim o 52. No momento, num abrir e num fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptivelmente, e nós seremos transformados. Paulo fala sobre a volta de Cristo. Paulo vai falar, tem um outro texto também dele que é muito conhecido, esse eu também citei no ar, que é a primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículo de número 10, que diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, Ele vai nos livrar da ira futura. Um dos nomes dado à grande tribulação é ira futura. E aqui diz claramente que Ele nos livrará. Tem um outro texto, aqui ó, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tanto Paulo como João, a igreja daquela época, eles acreditavam que a volta de Cristo era para aquele instante, para aquela época. E eles estavam sendo perseguidos, e o que Paulo dizia? Paulo aconselhava nós consolarmos uns aos outros com essas palavras, dizendo que logo seremos arrebatados, logo tudo isso passará. Ainda na primeira carta, aqui no capítulo 5 de Tessalonicenses, no versículo 9, diz assim, olha, esse é o mais claro: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Nós aqui, nós não passaremos pela ira. Deus não nos destinou para a ira. Outro texto clássico, e aqui eu vou fechar, Apocalipse capítulo 3.
lá em João, Apocalipse 3, versículo 10. Preste atenção. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, a igreja não passará pela tribulação. Citei Pedro, citei 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, e citei Apocalipse, capítulo de número 3. São textos que vão dar essa noção, tá certo? Deixando claro que a igreja não passa pela tribulação, mas ela será arrebatada antes. Eu fiz uma pergunta para o bispo e não me respondeu, porque não tem como responder. Eu disse, qual é o texto que mostra a igreja, a palavra igreja, passando pela tribulação? Não tem, não existe. Existem textos que mostram santos passando pela tribulação. Quem são esses santos? São aqueles judeus que se converterão no período da tribulação. São aqueles cristãos que não estavam com a sua vida perante Deus, que no momento da tribulação eles vão se arrepender, não pela ação do Espírito Santo, mas pelo seu convencimento, pelo seu sofrimento. Ou seja, esses são os santos. A igreja não passará pelo período da tribulação. Tá certo? Quando a Bíblia diz para nós vigiarmos, que ele virá como ladrão, quando a Bíblia diz para nós ficarmos atentos, sabe o que significa isso? Que vai acontecer numa hora, um rapto, vai ser numa hora que ninguém está esperando. Vai ser num momento que ninguém está esperando. Se nós estamos falando de tribulação, gente, tribulação, todo mundo vai saber. O sofrimento vai ser intenso. Não vai nem precisar falar que isso daqui é tribulação, porque vai ser um sofrimento como nunca antes houve. Tá certo? Então esse vídeo é apenas para colocar esses pontos que eu falei durante a programação. Não sei se ficou claro para todos, mas se não ficou, tá aqui um pouquinho mais da minha ideia, daquilo que não eu penso, né, mas aquilo que muitos cristãos pensam acerca da volta de Cristo e acerca da grande tribulação. Não dá para esgotar este assunto nesse vídeo de poucos minutos, mas eu acredito que para os próximos dias eu possa preparar mais materiais assim como esse. Eu tenho certeza que nós teremos uma compreensão mais razoável acerca do assunto. Tá bom? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Procura aí, ó, Luciano Scala. Acione as notificações, assim que eu postar uma novidade, você ficará por dentro. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Valeu!